Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse dktbrasil.com.br. E também com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Bom dia, boa tarde, boa noite. O projeto do Leadercast é um desdobramento do podcast Café Brasil, que talvez você já conheça. Algumas das entrevistas desta primeira temporada, como é o caso desta aqui, foram originalmente feitas para o Café Brasil. Portanto, se você me ouvir falando do Café Brasil ao longo dela, ou se entender que de alguma forma fugimos um pouco do tema, já sabe a razão. Seja bem-vinda, seja bem-vindo e boa entrevista. Muito bem, eu tenho na minha mão aqui um livro chamado A Filosofia do Jeito, um modo brasileiro de pensar com o corpo. Chegou para mim, por acaso, chegou primeiro através de um release, falando de um livro que falava do jeitinho brasileiro. Eu fiquei encantado com o assunto, entrei em contato com a editora imediatamente e pedi para falar com a autora do livro para ver do que se tratava. Mandaram o livro para mim, eu li uma boa parte do livro, não consegui ler inteirinho e não deu tempo, isso aqui é muito recente. E eu fiz questão de chamar aqui a Fernanda Carlos Borges, que escreveu esse livro, e que trata de um tema que, se você ouve o Café Brasil há algum tempo, você vai saber que ele é recorrente aqui no programa, né? A gente vive falando de jeitinho brasileiro, e de repente cai nas minhas mãos um livro que fala do jeitinho brasileiro. Eu falei, cara, eu tenho que trazer a Fernanda, e a Fernanda está aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? E obrigada. Que é isso, Fernanda. Seja bem-vinda. Vamos começar como eu sempre começo aqui. Quem é a Fernanda? O que é que você faz? E o que levou você a cometer esse livro? Vamos lá. A cometer o livro. Vamos lá. Bom, eu sou filósofa, sou professora universitária, pesquisadora. E me meti um pouco com arte também, fiz formação em teatro, mas enfim, sou uma intelectual. Você é filósofa? Filósofa. Mas deixa eu pegar na sua mão. Puxa, eu peguei na mão de uma filósofa. Que coisa fantástica, né? Diferente? Não, é igual, mas é aquela história que a gente estava comentando aqui, falando, eu sou filósofo. Sim, mas você faz o quê? Não, mas eu sou filósofo, mas faz o quê, né? E que legal, né? E eu vi que você tem um currículo bastante extenso, você já fez uma série de trabalhos relacionados não necessariamente a esse tema aqui, mas já trabalhou bastante com questões filosóficas. Como é que é trabalhar com filosofia no Brasil, hein? Tem espaço para isso? Ou só dá para filosofar em alemão? Não. Mas essa é uma ótima pergunta, porque a filosofia no Brasil, ela tem em função da história do Brasil, né, de ter se dividido entre uma cultura que se autolegitimou, que é a dos senhorzinhos, dos europeus, e de outras que eram desprezadas por esses, que se autolegitimavam, né? O Brasil, durante muito tempo, no âmbito assim, intelectual e no, filosófico e tal, tinha muita dificuldade de entender quais eram realmente as questões que nos interessavam. Como se a gente importasse um pensamento exterior, e esse pensamento exterior, que tinha uma determinada história, tinha que ser implantado aqui, né, colocado aqui a qualquer custo. Então, só que isso ignora, por exemplo, a história da África, isso ignora, por exemplo, a história dos índios nativos, né, dos nativos antes da descoberta. Então, o que aconteceu? Durante muito tempo a filosofia ela ficou muito restrita à importação dos verdadeiros filósofos. Então, por exemplo, era mais importante discutir o imperativo categórico do Kant do que discutir um assunto que eu acho ótimo, que é a ética do santo, do bater o santo ou não bater o santo, por exemplo. Você já viu algum filósofo se debruçar sobre isso? Não. Qual é a ética que está embutida nessa expressão, nessa ideia de bate o santo ou não bate o santo, que é uma ética que organiza, né, o que orienta muitas relações que estão na rua. Então, assim, não sou só eu que digo isso, né, mas muitos, o Oswald de Andrade disse isso, tem um cara que eu gosto muito do Paraná, que é o Roberto, que chama Roberto, escreveu um livro chamado A Crítica da Razão Tupiniquim, que ele coloca também desse filosofar importado, abstraído e distante da nossa rua, do nosso cotidiano. E eu que fiz filosofia, eu vi isso acontecendo, né? Eu entrei na faculdade muito nova, com, 17 para 18 anos.
E realmente era um tipo de abstração ou de questões que indiretamente tinham a ver comigo. Sou descendente de alemães, de portugueses e tal, e herdei deles uma civilização que veio para cá, mas também cercada de mestiçagens, de outras culturas, de outras referências simbólicas e éticas, que a gente quase não vê na faculdade, né? Então isso, alguns sociólogos que acabaram se envolvendo mais sobre essas questões que são realmente brasileiras, que interessam na rua. Na filosofia, alguns, poucos mesmo. E quando eu resolvi fazer uma tese sobre o jeitinho brasileiro, foi estimulada por isso, né? Pelo pensamento do Oswald de Andrade, deste livro A Crítica da Razão Tupiniquim, e de outros pensadores intelectuais que disseram: a gente precisa pensar os nossos problemas que atingem a nossa rua, não só nos submetendo a um modelo importado. Então agora a gente vai imitar a Europa. O Brasil quis imitar a Inglaterra. Sim. Como é que o Brasil quis imitar a Inglaterra? Porque isso, no começo do século XX, o Brasil queria imitar a Inglaterra. Não tem como imitar a Inglaterra, é outro processo civilizacional, né? Mas de repente, então tem uma Revolução Industrial, aquilo deu super certo, eles ficaram ricos. Olha só, vamos trazer isso para cá, vamos colocar aquele modo de vida, que é ética, né? Aquele ethos, trazer para cá e vamos encaixar dentro daquilo. Então isso aconteceu muito no Brasil, essas forçações, né? É bem característico do Brasil, que é 8 ou 80, né? Ou você traz aquilo importado e tenta enfiar aqui, ou você é um xenófobo que diz que o que vem de fora não interessa, exatamente, vou encontrar meu próprio caminho e vou criar uma solução que é a briga clássica brasileira, né? Não tem, né? Que é a briga clássica entre os verde-amarelistas e os antropófagos, né? Quando pensaram em identidade lá no começo do século. Sim. Agora, essa questão do jeitinho, ela entra exatamente dentro dessa questão de uma importação de um modo de viver institucionalmente, que é o modelo inglês. Que é o modelo inglês. É o modelo inglês, que criou o indivíduo que trabalha dentro das fábricas, que tem um número, que tem hora para entrar, que tem hora para sair, cuja identidade é marcada por um código mesmo, por um número, que se distanciou da família, foi para os grandes centros urbanos, virou mais um, e que tem uma série de regras para que aquela máquina, que é a máquina da fábrica, a máquina da indústria, funcione. Então a peça tem que estar no lugar certo, na hora certa. Então, antes de eu entrar na sua tese, que já estou pulando aqui, estou pulando a cadeira aqui, né? Vamos falar um pouquinho mais dessa questão aí. Eu te fiz a pergunta, né? Como é que é essa coisa de fazer filosofia no Brasil? Você já deu uma introdução de como é que é essa história da filosofia no Brasil, né? Mas eu quero provocar você um pouquinho mais. Você diria que já existe uma filosofia tupiniquim no Brasil? Tem já? Eu não consigo encontrar ainda, que eu posso falar pra você, 3 ou 4 nomes. Quando a gente começa a mexer, vai cair lá atrás. Vamos falar do Oswald de Andrade, é o grande. etc e tal. E desculpa aí, é ele. Quem? Oswald de Andrade é o grande filósofo, realmente. Infelizmente, assim, pena, que bom que é ele, que ele é ótimo, mas assim, não é ele é o grande filósofo brasileiro, o Oswald de Andrade. Claro que tem milhares de professores, de pesquisadores, filósofos que estão dando aula, que estão pesquisando, que estão fazendo as suas coisas, né? Mas em termos de fazer uma síntese, assim, que pudesse nos orientar com relação a quem somos e onde estamos e pensar num devir, né? Ele foi o mais importante mesmo. Você pode não gostar, isso não é a questão. Sim. Mas foi um marco mesmo. Hoje em dia a filosofia está super pop, né? Porque tem vários filósofos que estão ganhando assim uma repercussão pop. Mas isso não significa que sejam filósofos pensando o Brasil. Estão pensando várias coisas que tem a ver com vida urbana, num contexto globalizado, e que é legal, ok. Que mas de repente trazem no universo pop algumas coisas que são fundamentais, que é aquela ideia de que o que você está discutindo nesse momento, o que está mexendo na tua cabeça aí, teve um sujeito na Grécia, há 3 mil anos atrás, que já pensou isso, já falou a respeito, já teorizou, e você está repensando coisas que já foram pensadas lá atrás. E quando isso surge, é uma surpresa, né? As pessoas que estão aqui envolvidas no dia a dia esquecem que alguém já teorizou sobre aquilo. Então, a cada hora que eu pego uma desses artigos, né, no jornal, que é escrito numa linguagem, você usou muito bem, pop, né? Os filósofos pop, eles estão fazendo isso, eles estão trazendo aquela referência ali atrás e falando, gente, alguém já conversou a respeito disso. Vamos lembrar, né? E isso aí. E quando eles mostram aqui, todo mundo fica surpreso. Meu Deus, eu pensei que era um assunto novo e realmente não é, né? Mas você sabe que essa é uma das funções da filosofia. Eu tenho pensado nisso. Uma das funções dos filósofos, ou dos intelectuais em geral, é realmente relembrar, né?
relembrando e trazendo reflexões. Reflexões. Ou assim, visões de mundo que já foram bem trabalhadas, colocá-las em questão. Esse é um dos grandes trabalhos. Mas em termos de filosofia brasileira, tem na antropologia também, tem gente interessante, tem o Viveiros de Castro, que tem uma tese bem original, bem interessante, assim, que faz uma síntese de um pensamento índio brasileiro. E tenta explicar o Brasil. Tenta explicar Legal. Eu fiz uma série de programas agora sobre produtividade. Peguei nesse ponto, porque conforme eu mexia, ia fazendo os programas, ia tratando meu dia a dia, eu faço palestras em várias empresas, tudo. Todo lado que eu olhava, eu falava, cara, isso tudo vai culminando em duas pontas, né? Uma tromba num assunto chamado liderança, e para mim essa é a base, né? Onde você vai mexer. Se tem sucesso, você mexe e a culpa é da liderança. Se foi mal, você mexe, a culpa é da liderança, né? E o outro lado foi a questão da produtividade, né? Que fala, cara, então liderança de um lado, produtividade do outro, como é que funciona essas coisas? Eu comecei a mexer na questão da liderança, depois virei para produtividade, em algum momento eu vou juntar essas coisas lá na frente, né? Mas eu fiz agora recentemente 5 ou 6 programas que eu tratava de produtividade e falava dessa dificuldade do brasileiro de conseguir ser produtivo. E o produtivo que eu quero dizer aqui é o seguinte, é produzir a ponto de poder competir de pau a pau com os caras que estão lá fora. Eu tenho fábricas produzindo produtos, eu tenho gente criando coisas, mas a velocidade é diferente, o compromisso é diferente, a capacidade de cumprir aquilo que prometeu é diferente, né? E como eu comentei com você antes de começar o programa aqui, eu trabalhei durante 26 anos numa baita multinacional norte-americana e convivi com meus pares no mundo inteiro, né? E eu sei muito bem como os brasileiros pintam e bordam lá fora. A gente chegava lá fora e tirava de letra. Qualquer problema que aparecesse, bota na mão do brasileiro que a gente ia e fazia acontecer. E os executivos brasileiros passaram a ser muito bem valorizados lá fora, né? Por essa capacidade de não tem tempo quente, deixa comigo que eu resolvo. Eu não estou nem entrando no jeitinho ainda, né? Por outro lado, então, de um lado, isso aí nos dava essa sensação de que, cara, nós somos jogo duro, cara, brasileiro sabe fazer, é o cara. E aí, quando eu me colocava no lugar dos americanos, eu via que tinha um olhar diferente. Os caras não olhavam com admiração, eles falavam, cara, os caras conseguem fazer, mas eles não têm o menor compromisso, e se der errado? Né? Eu sempre vinha, o gringo vinha, cara, e se tivesse dado errado? Né? E o brasileiro fala, eu nem penso em dar errado, cara, se der errado a gente dá um jeito, né? Então, produtividade nesse contexto, eu comecei a trabalhar nisso, começou a ficar interessante porque mostrava um jeito brasileiro de fazer as coisas que é diferente do jeito japonês, do jeito alemão, do jeito, aliás, estamos aqui saindo de uma Copa do Mundo, onde o jeito alemão destruiu o jeito brasileiro, né? E como é que você vê isso? Antes de entrar no jeitinho, tá? Não, essa questão da produtividade. Essa questão do ter certeza que vai dar certo e do ter certeza que vai dar errado, ela é muito interessante. Porque quando a gente começa, por exemplo, a dizer assim, não, mas o jeitinho pode ser interessante porque é uma maneira de flexibilizar as regras. É mais ou menos isso. Aí sempre tem alguém que diz isso que você está falando. Sim. Fala assim, não, mas e se der errado? E se você cometer uma injustiça? Né? Porque a regra, ela pressupõe uma justiça. Você vai tratar todo mundo da mesma maneira, fazendo com que todos respeitem as regras. Né? Então, isso é uma forma de exercer a justiça. Aí quando você fala assim, não, mas às vezes tem exceções cuja regra não responde justamente, Sim. né? E aí, nessas situações, o jeitinho é bem-vindo. Mas e se você estiver enganado? E se a pessoa te enganar? Se não é verdade que, de fato, aconteceu um negócio assim, quem é o juiz? Quem é o juiz? Quem é o juiz? Então, mas a questão é assim, o risco de errar, ele existe, você querendo ou não querendo, essa é a questão, entende? Sim. Não tem jeito, o risco de errar, de cometer uma injustiça, é possível quando você respeita certinho todas as regras e todos os procedimentos e quando você resolve abrir uma exceção. O risco está nos dois casos. Eu conto ali no livro uma história, um filósofo moderno, né, europeu, o Montaigne, ele conta a seguinte história, que teve um crime, um cara, que essa coisa do não errar diante desse nível de abstração da norma, da lei e tal. E Montaigne, ele está super influenciado
pelas culturas que os europeus estão descobrindo com as navegações, né? Mundos diferentes. Sim. E ele escreve muito a partir disso. Ele pensa a própria Europa a partir dessas outras culturas, dessas novas práticas, novas instituições diferentes, hábitos diferentes e tal. E daí ele conta a seguinte história, que lá, né, na Europa, houve um assassinato. E pegaram um suspeito e fizeram todo o procedimento certinho, legal, de acusação e de julgamento desse suspeito. No final das contas, ele foi considerado culpado e foi condenado à forca, o cara. E aí, no meio do caminho, entre a condenação e ir pra forca, apareceram os verdadeiros culpados, que eram 3 caras, que disseram, não, fomos nós. Nós matamos o cara. E aí a corte teve que se reunir de novo e decidir o que ia fazer. E sabe qual foi a decisão deles? Que Montaigne que conta, não sou eu. Sim. Eles decidiram que, como o procedimento formal, legal, normativo, foi extremamente correto na condenação do inocente, mate-se o cara. A condenação ia ser mantida. E o cara foi morto por enforcamento. Quer dizer, então esse é o contrário do jeitinho. Então é isso que eu estou querendo te dizer. Assim, né? Quer dizer, é o respeito tão grande à formalidade... e às normas e aos processos abstratos que você não consegue lidar com aquilo que está acontecendo na tua cara, que né? A gente está vendo isso com acontecer. As exceções. E você vê isso acontecer. Pega as lições do STF que nós tivemos recentemente aí, você olha para aqueles processos gigantescos e fala, cara, o processo é maior que o assunto em si, né? É tanta coisa para seguir. Você fala, mas como é que não botaram o cara na cadeia? Não botamos porque o processo plá. Quando você vai ver, o rito é tão importante que ele abre brechas para se ir contra aquilo que a gente acha que é o correto ou não, né? Mas isso não é o ponto. O ponto é o seguinte aqui. Sobre isso eu acho que a gente teria outras coisas para discutir. Tem que ser outro programa gigantesco aqui, né? Porque há problemas nisso, inclusive, né? Enfim, mas aí ia ser outro assunto. Claro, vai ser um outro programa inteirinho aqui. Mas vamos voltar para aquela questão que você colocou, um negócio mas bem entende? interessante. Então o que eu estou dizendo assim, esses caras, eles não querem errar. Então eles erram, não querendo errar, assim, para não errar no processo abstrato, teórico, normativo. Para não errar neste plano, a gente vai errar nos fatos. Então o cara vai ser morto, entende? Então essa é a questão. Quando que o excessivo respeito às normas, quando o excessivo respeito a essas referências abstratas, é o antijeito. Então nesse caso era muito melhor dar um jeitinho. Então a questão que nós temos aqui no Brasil é como é que a gente concilia essas duas coisas. Uma coisa que você levantou aí que para mim é fundamental. Você falou o seguinte aqui, ó, o risco de errar existe. Sempre. Basta estar vivo. Até quando você respeita a lei. Basta estar vivo para correr risco, ponto. Cabe a você definir se você vai relevar ou não o risco. E aí eu acho que está a grande diferença. O brasileiro releva risco com o pé nas costas. O gringo não. O americano está horrorizado. Eu tenho que passar no jurídico, o jurídico vai olhar. Você não vai publicar esse release, e eu estou falando o que aconteceu comigo, você não vai publicar esse release antes do jurídico ler 15 vezes. Cara, mas por quê? Porque o jurídico tem que ler de cabo a rabo e mudar as palavras. Mas espera um pouquinho. Eu sou responsável? Não, senhor, o responsável é o cara do jurídico. E o processo acabava não saindo porque ficava preso no meio do ambiente lá onde não se admitia correr o risco. Mas você percebe como isso é uma construção de cercado? E do outro lado estava eu aqui, estava o brasileiro, dizendo, cara, eu quero assumir o risco, e o outro lado, não vou assumir o risco. E havia um choque tremendo lá, e que para mim era no final era isso. Você me contratou para fazer um trabalho, eu assumi a responsabilidade e eu vou fazer. Se der errado, me manda embora. Esse é o meu pensamento. Né? No pensamento do gringo é o seguinte, não há possibilidade de dar errado, porque se der errado vai manchar o nome da empresa, não podemos admitir. Então, só que não dá faça. Errado. Pois é. A questão é, entende? Olha, se essa expectativa não pode dar errado, de fato, se efetivasse, tudo bem, mas dá errado. Sim. As coisas dão errado, ponto. Então, assim, não é porque você seguiu todos os procedimentos que não houve lá um desvio não teve... Bom, escândalos não são só do Brasil, escândalos de corrupção, né? E cai avião, avião, cai a ponte. E erra com relação à espionagem internacional. Vamos pegar um exemplo que está acabado aqui, acabado. Nós estamos aqui há um dia do final da Copa do Mundo. Acabou ontem. Os alemães ganharam a Copa do Mundo e aplicaram aquela sonora goleada de 7-1 no Brasil. E após a goleada, nós vimos 2 ou 3 entrevistas coletivas em que a Comissão Técnica do Brasil afirma com todas as letras que fez tudo certo e que faria outra vez se não é tivesse jeitinho. que repetir. Não, isso é conversa. Não, eu tô colocando isso como aquela questão de você seguimos todos os parâmetros. E se você for olhar, certinho, montamos, tá aqui o dado, tá tudo escrito, tá lindo, maravilhoso. Quem disse
que aquilo tá certo. Isso não é jeitinho. Não, eu não tô nem colocando jeitinho. Tá lá, o processo tá lá. Tem começo, tem meio, fim. Tá tudo arrumadinho, botamos, definimos onde os caras vão treinar. Tá aqui o número de treinamento, como é que o cara come, tá tudo certinho. A ponto do cara chegar e falar, eu faria de novo a mesma coisa. E a gente vai lá e toma de 7-1, né? O que significa que nem sempre esse processo lindo, maravilhoso, escrito, vai ser o que tem que ser resolvido lá na frente. Né? Ele não é a solução, né? Sou descendente de alemães, sabe? Então eu tenho um respeito enorme. Mas os alemães já pisaram muito na bola, não dando jeitinho. Né? Sim. Então também eu acho que... Se você for olhar agora, o que é essa seleção nova? O que é essa seleção nova alemã? É uma seleção que aprendeu. Eles pegaram aquele sistema, aquela coisa do alemão duro, seco e forte, e desmontaram aquilo. Falaram, pera um pouquinho, o alemão é legal ser duro, seco e forte, mas vai ter um outro lado aqui, que é o seguinte, ele tem que rir também, ele tem que brincar. E não, o nazismo lá tá crescente, né? Ele tem que abrir o espaço para se expor e para falar, etc e tal. Então é uma coisa que a gente nota muito, você vendo na televisão ontem, cara, a Alemanha faz um gol e o técnico alemão é uma múmia. Pois é, né? O cara sério. Minha filha fala, pai, que esse cara é um animal. Como é que pode o sujeito não sair gritando? Sempre seríssimo. E terminou quando termina tudo, que a gente vê aquela festa imensa dos alemães, não vão embora, não saem de campo, né? Que me remete àquela Copa do Mundo na Alemanha, onde o mundo se surpreendeu com aquele país de gente risonha. Então, havia parece que uma tentativa de fazer uma mudança e quebrar essa coisa fria, essa coisa gelada, essa coisa, digamos assim, nórdica, né? Que parece que o que vem de lá é sempre sem graça. E, de certa forma, é assim. E é assim porque eles vivem em outro lugar, porque eles têm uma outra cultura, porque eles nasceram de outro jeito, porque eles têm frio, porque o sangue deles é diferente de origem do nosso, etc. e tal, e vamos longe. Mas isso me empurra para um outro negócio legal, que aí eu quero entrar no âmago do teu livro, né? Você começa no teu livro desenvolvendo essa questão do jeitinho, e para minha surpresa, você coloca o jeito como uma coisa do corpo. Eu falei, cara, mas eu sempre pensei no jeito como uma coisa da mente. Pra mim, o jeito é um negócio da cabeça. O jeito é uma coisa moral, mas né? Mas a cabeça tá fora do corpo? Não, pois é, mas entendeu? É uma coisa... O meu, de um lado, o intelecto, do outro lado, o meu corpo. Eu nunca imaginei jeitinho como coisa de corpo, que eu posso pegar, que eu posso sentir. Eu sempre imaginei jeitinho como coisa do intelecto, né? E você vem com uma tese que fala jeitinho é coisa do corpo. Vamos lá. Fala um pouco disso. Não, o jeito é o corpo. Quando você fala assim, o jeito do fulano, a gente não isso é o jeito. Sim. O jeito é o modo como a pessoa se põe, como a pessoa... A palavra jeito vem de lançar. Então, o jeito é como a pessoa se lança no mundo, como que ela se põe com uma intenção, né? Orientada para alguma coisa. Isso quer dizer jeito. E a gente observa as pessoas pelo jeito, não é isso? Nós fazemos isso, o brasileiro. Aliás, nós, seres humanos, fazemos isso. Os animais fazem isso, né? A gente entra num ambiente, eu tô aqui conversando contigo, mas você tá vendo o meu jeito. Sim. E eu tô vendo o teu jeito. E isso tá me dando informações e tá te dando informações. Querendo ou não querendo, mesmo que eu não esteja interessada nisso, o meu corpo tá fazendo isso, porque ele tá me dando informações, né? Sobre o teu jeito. E o que é interessante, assim, a cultura, as culturas, elas são formas de jeito, são formas de organizar o corpo, de como o corpo se colocar no mundo, como se mover, como controlar as emoções, como circular, caminhar, né, se orientar no espaço. Então a cultura, as culturas, elas são no corpo. O corpo é o primeiro suporte da cultura. Deixa eu te botar um exemplo aqui que eu acho que é fantástico. Tanto que a gente consegue ver, você acabou de falar, o jeito do alemão. Mas isso que eu quero botar. Você já deu um abraço no alemão? Já, eu sou descendente. Como é que é dar um abraço no alemão e dar um abraço no brasileiro? É diferente. E dar um abraço no norte-americano. O da norte-americano é desajeitado. Dar um abraço no japonês e dar um abraço no brasileiro. Qualquer um de nós que já tentou dar um abraço em alguém dessas culturas vai sentir imediatamente tem alguma coisa diferente. Eles não se abraçam igual, né? E acho que isso é importante quando você começa a definir essa coisa de jeito como coisa de corpo. Então, o jeito, antes de tudo, é corpo. É o corpo como suporte, quer dizer, o corpo como resultado da cultura e como suporte da cultura. Então, tudo que a gente fala, o jeito do japonês, tudo que a gente diz, o jeito do japonês brasileiro, da terceira geração, é tão diferente do jeito do japonês que mora no Japão, né? Sim. O jeito dos descendentes alemães aqui lá do sul é tão diferente do jeito dos descendentes dos coreanos aqui em São Paulo. Então, esse jeito é o quê? É corpo.
né? Como que o corpo se organiza no mundo. E essa organização também é uma forma de observar a realidade, de avaliar, de julgar, de colocar valores sobre ela. Então, antes de tudo é corpo, né? Quando se pensa em intelecto, o intelecto está acontecendo aonde? Tá? Na mente, mas a mente está onde, né? A mente, ela circula no nosso corpo, a mente, ela determina, inclusive, o nosso enjoo. Se a gente for comer cachorro, a gente vomita. O vômito não está no corpo, assim, num corpo que não é mente. Sim. A gente tem nojo de comer cachorro, mas os indianos têm nojo de comer vaca. Da onde que vem esse nojo? Esse nojo, ele é no corpo que acontece, ele é bioquímico, mas ele é mental. Ele é bioquímico mental. Quem deflagra o processo toda é a mente. Não, mas é uma mente que é corpo ao ponto de ter uma reação bioquímica. Essa é a questão, né? Então, a questão do jeito brasileiro é assim. Então, uma coisa é o jeito como um lugar no corpo onde você identifica a cultura, você identifica a predisposição, você identifica como que aquele corpo, aquela pessoa representando um determinado grupo se coloca frente ao mundo, frente à realidade, frente ao outro. E outra coisa é o jeitinho. O jeitinho é um dos jeitos. Sim. Então, a tese que eu defendo aqui, que eu acho bacana, é que assim, nós brasileiros, como a gente é esse mix cultural, nós não, muitos de nós não fizemos aquilo que eu te falei da história do Montaigne lá que eu te contei, né? De fazer essa separação. Olha, tem uma coisa que é corpo, tem uma outra coisa que é o intelecto e que não tem nada a ver, de outro plano de existência, que não tem nada a ver com o corpo. Ao ponto de eu dizer, bom, do plano intelectual tá tudo certo, então enforca o inocente, que é corpo, né? Sim. Nós aqui, eu acho, né, que muitos de nós brasileiros, a gente criou uma resistência a esse modo dividido de perceber a realidade. Pelo menos não tão intensamente como esse caso que eu contei aqui, do Montaigne, do enforcamento do inocente. Então é como se nós tivéssemos cultivado na nossa cultura, no nosso jeito, uma competência para perceber a circunstância. O que faltou no julgamento daquele inocente que foi enforcado foi a percepção da circunstância. Contexto. O contexto. Eles não perceberam o contexto. Desculpa. Azar, eu ia dizer uma palavrão aqui. Não perceberam a circunstância, né? Não queriam saber, não importava. Importava é o nível mais alto, mais abstrato, mais universal de abstração. Circunstância azar, ela tem que se submeter àquilo. Nós, como temos outras tradições que trouxeram outras coisas, uma diversidade cultural, nós temos uma competência para a percepção da circunstância. É isso que eu acho. Que às vezes dá super certo, e que às vezes é ótimo, que é esse caso que você estava dizendo como um cara que trabalhou em multinacional, sim, parará, sim. E que você tinha essa percepção, encontrava soluções que os caras não conseguiam encontrar. E é nessa percepção da circunstância que acontece o jeitinho brasileiro. Então, por que isso é importante? Por que eu acho que isso é importante? Porque para os próprios europeus, os próprios americanos, você vai pegar os filósofos em todas as áreas, os intelectuais, não só filósofos, mesmo na área de administração. Esses caras estão dizendo assim, o quanto que é importante trazer a consciência humana para a percepção das circunstâncias, para saber lidar com o acaso, para saber lidar com a novidade, para conseguir a ideia que se tem, né, de contexto mesmo que você falou. Sim. Então tem todo um pensamento contemporâneo tentando cultivar nessa tradição europeia e tal. Que é o discurso do momento agora, né? Percebe a circunstância, cai na real. E até indo um pouco além, quer dizer, o que se queixa, o capitalismo é uma coisa nojenta, etc e tal, porque ele só considera o processo como um todo e não considera o ser humano ali dentro, né? Então, quem sofre, o ser humano sofre, porque esse capitalismo então, é até interessante a gente ver como é que essa discussão se faz, e a discussão do momento é exatamente essa. Como é que eu trago o ser humano para dentro do contexto e falo, vou tomar as decisões considerando um ser humano que está ali. Considerando o contexto, não só uma referência abstrata, teórica, num altíssimo distanciamento, né? Assim, como uma imposição intelectual exterior e tal. Então, assim, isso o mundo está fazendo isso. Todas as áreas, as pessoas estão voltando para isso. Mesmo na biologia, né? Como é que os organismos se adaptam, se transformam, como que o ambiente se transforma. Enfim, então tudo isso é um pensamento contemporâneo geral em todos os níveis da pesquisa. Isso é Gaia. Isso aí também. Isso é Gaia. Mas o que eu digo assim, aí o que me impressionou quando eu fui estudar esse assunto é assim, bom, se o Deleuze, estou dando um filósofo mega importante do momento, se não sei mais quem,
está dizendo, está trazendo o Edgar Morin, trazendo para a circunstância, o Domênico de Masi falando da criatividade, falando dos processos criativos dentro da lida com o acaso, com a circunstância, com o contexto. E nós aqui aplaudimos, ai, que lindo, como eles estão falando coisas legais. Por que a gente, achando isso tudo legal, a gente não percebe que o jeitinho faz parte disso? Que o jeitinho brasileiro é um treino cultural tradicional, já que nós criamos, a partir do começo do século XX, de trazer o olhar para a circunstância. É isso que nós fazemos com o jeitinho. Exemplo, eu vou dar um exemplo, uma história que eu conto sempre, até quando eu dou aula. Eu estava fazendo a tese e eu fui para um congresso em Porto Alegre. E aí, na volta, eu estava indo para Torres, que é uma cidade do litoral, e estava na rodoviária esperando para comprar passagem. Aí chegou uma moça muito esbaforida, carregando um monte de mala, muito aflita. E qual é a regra, né? Qual é a norma? A norma é, o lugar da fila é por ordem de chegada. Sim. Essa é a norma universal para ser justo, para você poder ser justo com todo mundo. Você respeita essa norma. Pronto. Você não leva atenção à circunstância, respeita a norma e acabou. Você está sendo justo, essa é a ideia da justiça normativa. Sim. A moça chegou toda esbaforida, realmente correndo, e falou comigo, depois falou com outras pessoas na frente. A história dela é o seguinte: eu tô vindo de Cuiabá, a viagem foi imensa, o ônibus quebrou, não sei o que aconteceu, eu atrasei, agora eu tô indo pra Serra Gaúcha, o próximo ônibus, sei lá, é 11 horas da noite, se eu não for agora eu vou ter que ficar aqui nessa rodoviária, eu tô cansadíssima, eu tô super mal, eu preciso ir, por favor, me deixa passar adiante para eu comprar a passagem quando vai sair já. O que eu fiz? Eu olhei para ela, claro, né? Eu posso esperar mais um pouco. Ela, olha a situação, olha a circunstância dela, olha o acaso, por que eu não vou abrir uma exceção à regra? E eu abri a exceção, a pessoa que estava na minha frente e a outra, eram 3 pessoas, abriram, ela comprou a passagem e saiu correndo esbaforida. Então, assim, isso é uma competência para olhar para a circunstância que está impregnado na nossa cultura, que é boa, é cultivado na nossa cultura. Talvez num outro país, esse que a gente está dando como exemplo, Japão, Alemanha, Inglaterra, a pessoa se sinta constrangida de pedir isso. Sim. Porque ela se sente demasiado, ela vai achar que ela vai estar sendo injusta, ou que ela vai estar querendo alguma vantagem, ou que ela vai estar sendo não vai ser ética, porque ela vai estar desrespeitando. Então ela sequer vai pedir, ela vai ficar lá sofrendo, podendo resolver a situação. E ninguém ali, os 3 da frente, iam achar ruim, na verdade, né? Agora, nós brasileiros, a gente tem essa questão que eu acho que é interessante, assim, é um cultivo cultural de um olhar para a circunstância. Se a circunstância nos parece digna de reconhecimento, nos parece verdadeira, não é verdade, ela não está me enganando, aconteceu isso mesmo, qual é o problema? Se fosse comigo, e se fosse comigo, olha só a situação da moça, e aí eu deixei ela passar na minha frente. Então não foi uma justiça com base na igualdade perante as normas. Foi uma justiça que levou em consideração as diferenças das circunstâncias. Entendeu? Entendi. Então isso é muito legal, que é um olhar para a diferença, cultivar isso. Claro que nós aqui, como nós herdamos de fato a modernidade, as fábricas, a indústria, esse modelo de civilização, né, pós-revolução industrial, a gente precisa também, e fizemos isso, né, nos adaptamos a respeito à norma, horário, burocracia, toda a máquina burocrática, nós fizemos isso. Mas nós não fizemos só isso, nós colocamos dentro disso, e isso que é bacana, eu acho, do povo brasileiro, como que ele conseguiu manter um olhar para a circunstância, não colocar o cara na forca sendo inocente. Né? Porque começou uma campanha, o que a gente vê aí, é uma campanha sistemática dizendo assim, a pior coisa, o que destrói o Brasil é o jeitinho brasileiro. Mas então é a mesma coisa que dizer assim, o que destrói o Brasil são todos os esforços culturais que o Brasil fez porque essa é uma discussão moral. Essa é uma discussão moral. É a discussão do jeitinho moral. Moralista. Mas você colocou uma coisa interessante aí. Thomas Filler falou uma vez que existe um ponto além do qual tolerância deixa de ser virtude, né? Então, ser tolerante é uma virtude. A partir de um ponto deixa de ser, passa a ser bobo, passa a ser condescendente, passa a ser até irresponsabilidade, né? Quando é que acontece isso? Esse teu estudo que você faz aí. Então, eu deixei o cara passar na minha frente, né? E amanhã eu deixo de novo e depois eu também... Depois eu peço. Não, e depois eu vou relevar porque o cara chegou atrasado, porque a avó dele ficou doente, e aí eu vou relevar porque o pneu do carro quebrou. Isso acontece. E eu vou relevar e vai relevar. Mas isso acontece, querido. Claro. Mas a questão é essa, assim, a questão é isso. Aquele modelo que eu falei pra você, que colocou o cara inocente na forca, lá na história do Montaigne, não leva em consideração o acaso. Me diz você que também é todo aí escritor e pensa, né?
Acaso não é uma das palavras mais importantes do pensamento contemporâneo? Eu acho que é uma ferramenta, para mim é ferramenta de trabalho. Então, as pessoas falam o tempo todo do acaso hoje em dia, mas é muito bonito quando a gente fala do acaso lá na teoria dos sistemas dinâmicos, não sei o que, não sei da quando. Mas quando a gente fala do acaso no dia a dia, aí, não, é malandragem, não, isso não pode, não, isso aqui. De fato, pneu fura na estrada, de fato você erra o caminho, né? De fato, adoece um filho em casa, de fato há um acidente e aí você fica presa no congestionamento. Então, o acaso acontece. E há que se ter uma tolerância. E há que se ter uma flexibilidade. O meu ponto aqui é o seguinte: quando morreu a minha quarta avó, como é que você faz? Não, mas daí já é abuso. Mas posso contar outra história, então, que eu acho que é legal? Nesse mesmo dia, são as coisas do destino. O Jung diria que isso é sincronicidade. Mas nesse mesmo dia dessa moça esbaforida que chegou ali na fila, quando eu estava na rodoviária de Porto Alegre, logo depois aconteceu outras. Eu adorei essa história. Sincronicidade pura. Passou um certo tempo mesmo, assim, alguns minutos, veio uma outra mulher, já não esbaforida, mas assim, muito bem posta, me olhando assim de cima para baixo, com um jeito realmente, o jeito arrogante. Aí todo mundo, o ouvinte, entende o que é um jeito arrogante, né? O queixo virado para cima, me olhando de cima para baixo, super antigravitacional, paz, tal. E ela chegou, eu acho que ela viu que eu tinha cedido lugar para outra, mas ela chegou realmente de um jeito muito arrogante. Dando ordem. E disse assim, olha, o meu ônibus está atrasado, eu tô atrasado, meu ônibus vai sair daqui a pouco, tal. Mocinha, por favor, eu vou passar na sua frente comprar a passagem para poder pegar o meu ônibus. Tudo bem? Mas assim, o jeito, ela quando falou comigo, o que eu li nela é uma outra coisa que acontece aqui no Brasil, que é, sabe com quem você está falando? Ela se colocou como quem dizia, você sabe com quem você está falando? Então deixa passar na frente. Eu sou mais importante que você. Sim. Na hora, eu achei incrível ter acontecido isso, aí eu olhei para ela e falei assim, não senhora, não deixo. O lugar na fila é por ordem de chegada. Aí ela não passou e não passou para outra também. Isso foi tão interessante, porque depois eu descobri, tem uma outra antropóloga que estuda o jeitinho brasileiro, que ela identificou isso na pesquisa dela. Nós, quando reconhecemos, identificamos que alguém está tentando levar vantagem numa situação de jeitinho, o jeitinho é negado. Então, nem sempre aquele que oferece o jeitinho concede, aquele que pode conceder, concede. Ele tem toda uma análise da circunstância, observa a pessoa, faz perguntas, vê se a pessoa realmente está falando a verdade, testa a humildade, a simpatia, para então dizer, tá, vou ver o que eu faço por você. Então, tem todo um processo de análise para ver se aquela situação realmente autoriza esta prática, né? Sim. Essa ética. Sim. Então, tem uma ética no jeitinho. E eu entendi isso muito profundamente neste dia, que eu falei para a mulher, falei, que desaforada, olha o jeito dela. Por quê? Porque ela veio para mim como outro tipo, né, outro jeito que tem no Brasil, que é esse, eu sou superior, eu sou assim asinha, eu sou a bacana, eu sou a católica, eu sou a branca, e você é o pobre, você é o negro, você é o macumbeiro. Você me traz um outro tema aí que é muito interessante, que tem a ver com... Aí a gente não dá o jeitinho. Você já ouviu falar no coitadismo, né? Coitadismo. Eu ouvi você falar. Eu falei o coitadismo, né? Você ouviu aquela história que eu falei do garçom? Eu peço um sorvete, o sorvete de sabor tal e tal, e o garçom vem e traz o sorvete errado. E aí ele bota o sorvete na minha frente errado, eu olho para aquilo e falo, cara, o que eu devia fazer? Não foi isso que eu pedi, cara, leva de volta e me traz um sorvete novo. E aí imediatamente a análise do contexto me diz o seguinte, é só um garçom, coitado. Não, mas isso não é jeitinho. Coitadinho. Não, e eu pego e relevo e deixa assim, e comi o sorvete errado mesmo, porque afinal de contas eu não vou sacanear o pobre garçom. Por quê? Ele é um coitadinho. Se fosse um maître de um garçom, um maître de um grande restaurante, milionário, tudo, eu faria, não, eu quero sorvete certo, você não pode errar, porque você não é um coitadinho. O coitadinho e o não coitadinho. A moça que chegou de viagem, esbafou, coitadinha, ela tá tão ferrada que tudo pode passar. A outra que chegou metida não é uma coitadinha, logo eu não a deixo passar. Eu não vejo dessa maneira. Mas eu estou te colocando uma discussão do momento. Não, interessante, mas sabe por que não é o coitadismo nesse caso? Porque aqui no Brasil a gente tem realmente grupos sociais que têm muitos privilégios, historicamente, e outros que não têm privilégios. Isso é fato, isso é história, né, gente? Sim. Você sabe disso. Claro. Então, assim, o que a gente percebe é que não se trata dessa questão de ser coitadinho ou não ser coitadinho, de igual para igual, porque você está pressupondo que se eu mandasse a mulher, porque você está pressupondo, o que eu devia ter feito? Eu devia ter respeitado a norma antes de tudo. O lugar da chegada, o lugar na fila é por ordem de chegada.
Quando essa mulher me pede para que eu abra esta exceção para ela, mas ela... E eu não cedo, porque ela se mostrou arrogante e tal, o que eu estou dizendo para ela é que eu não aceito esse tipo de relação de dominação. Sim. Quando eu estou falando, não sou eu estou dizendo assim, na cultura popular em geral. O que parece que acontece no jeitinho é o contrário. Quando a gente se sente em condições de igualdade, a gente dá um jeitinho. Não com relação ao coitadinho. Porque o coitadinho pode estar me enganando, o coitadinho pode estar inventando uma história. Sim. Eu sou professora. Quantos alunos coitadinhos eu acho que chega pedindo para mudar o dia da... Pede para mudar o dia da prova, pede para entregar o trabalho depois. Pede não estudei, não prestei atenção na aula, no fim do ano eu quero meio ponto para poder passar. Aconteceu comigo outro dia. O menino não apareceu em nenhuma aula. Nenhuma. Não fez nenhum dos trabalhos que eu pedi no último dia de aula, ele estava ali conversando com os amigos, eu pensei que ele era um amigo ali na aula, que era o último dia, que era entrega de trabalho, enfim, uma coisa mais informal. Aí ele veio falar comigo que ele era meu aluno. Eu falei, você é meu aluno? Ah, é, porque eu não vim por causa disso, porque eu não vi, começou a se fazer de coitadinho. Aí eu olhei pra ele e falei, você quer que eu chore? Eu vou começar a chorar, mas eu não vou te dar nota. Então, o coitadinho não tem nada a ver, entende? Não é a mesma coisa. Muito pelo contrário, nós... pelos estudos aí que eu li todos sobre o jeitinho, né? O coitadinho é uma forma de te manipular, de te enganar, Sim. de levar vantagem. Sim. E quando a gente percebe numa situação de jeitinho que o outro está querendo levar vantagem sobre você, você não dá um jeitinho. Isso, quem deixou isso muito claro, que me ajudou muito nessa pesquisa, foi uma antropóloga que chama Lívia Barbosa. Então ela mostra ali no livro dela a diferença entre o jeitinho e o levar vantagem, o jeitinho e o sabe com quem está falando, o jeitinho e a lei de Gerson, né, que é levar vantagem. Ela vai mostrando como que é diferente justamente por isso. Porque se você começar a imaginar na sua vida situações em que você deu um jeitinho, Sim. quando o cara se fez de coitadinho, você não deu um jeitinho porque você se sentiu sendo enganado pelo cara. Quando o cara chegou pra cima de você arrogante, sabe com quem você tá falando, você também não deu, fala assim, vai se igualar pela norma. Né? Então a gente invoca a norma, nesses casos do sabe com quem tá falando, como um pretexto para igualar as relações de poder, ou as relações de dominação ou de privilégio. A gente tenta excluir o privilégio. Então o que eu acho interessante, assim, primeiro no jeitinho, essa questão de um treino cultural que nós temos de olhar para a circunstância. Se isso já está totalmente resolvido, só isso basta? Claro que não. A gente tem que aprender outras coisas. Claro. Mas este valor, ou esta competência, deve ser mantida e preservada e cultivada, porque o mundo está atrás disso hoje. Quer dizer, mas então você coloca claramente que o jeitinho brasileiro é uma qualidade. Sim, eu não estou trabalhando boa. Com o bem e o mal, não. E eu queria chegar aí, né? E no teu livro você cita aquele trabalho do pastor Batista, aí tem jeitinho lá do bom, em que ele define a coisa como o bom e o mal, e é uma coisa que eu também falei muito no programa aqui, né? Que o lado de você ter a maior qualidade brasileira é teu jeitinho, e também é o maior defeito, porque ele nos coloca em frias tremendas e também nos tira de frias tremendas, né? Quando e quando? Fala um pouquinho desse trabalho do pastor Batista e da coisa que ele colocou como não, mas não é bem ele, isso aí é uma coisa popular, né? As pessoas falam isso, tem o lado bom do jeitinho e o lado mal do jeitinho. Não tem lado bom nem mal do jeitinho, o jeitinho é isso. O jeitinho o que é? É quando, diante de uma regra ou de uma norma, você abre uma exceção quando considera que aquela circunstância merece a exceção. É isso que é jeitinho. O jeitinho não é molhar a mão do guarda, isso chama corrupção. O jeitinho não é desviar a verba pública, isso chama desvio de verba pública. Não é botar um primo, dar um emprego pro primo. Não, isso tem um nome, qual é o nome disso? Isso é nepotismo. Nepotismo, isso é nepotismo, tem nome. Então, assim, são coisas diferentes. Mas o que aconteceu durante o século XX? Quando o Brasil desejava ser a Inglaterra, ou quando quem liderava, né, o Brasil, sonhava de fazer do Brasil a Inglaterra e depois Estados Unidos. Tudo de ruim que acontecia no Brasil, os caras falavam, isso é culpa do jeitinho. Isso é o jeitinho brasileiro. Então o jeitinho do Brasil virou um slogan, virou assim um saco, onde da você falta começou de a colocar tudo ali dentro. E como representação da falta de ética. Então não é. Então é isso que eu queria deixar pontual. Assim, as pessoas falaram isso porque os meios de comunicação começaram a fazer isso. A chamar tudo, corrupção de jeitinho, levar vantagem de jeitinho. Nepotismo de jeito, tudo virou jeitinho. E aí você simplifica, cria um rótulo e fica tudo muito mais jeitinho fácil. Não é, o jeitinho Deixa eu te colocar um exemplo. Vamos voltar para a Copa abrir do Mundo. exceção à regra quando a circunstância merece. A Copa do Mundo que está aí, acabou a Copa do Mundo agora. Um dos momentos mais vergonhosos da Copa do Mundo, vergonhosos para mim, é o primeiro jogo do Brasil, em que o Brasil tem um pênalti ao seu favor
Um pênalti que não existiu, que o Fred inventou, e é malandrão, e os outros jogadores fizeram isso a Copa inteirinha. E se jogavam no chão também, Argentina. Só um pouquinho. Isso é muito comum, especialmente no Brasil, a ponto dos caras, os alemães ficarem indignados com isso, né? E aí se colocou o rótulo. É o jeitinho brasileiro. O Fred foi dar um jeitinho. Isso é malandragem. Isso, eu queria chegar então. Isso é malandragem. Jeitinho não é malandragem. Então, mas então olha o que você está colocando para mim aqui. Você abriu uma sacola chamada Jeitinho agora e começou a tirar de dentro dela uma porrada de coisa. Isso. Então, o que acontece? Quando eu falo jeitinho, no teu trabalho, na tua intenção, eu não estou rotulando genericamente atividades de contravenção às ideias comuns, à lei, etc. e tal. Então, quando o cara se joga dentro da área para tentar criar um pênalti, é uma malandragem. Malandragem não é jeitinho. Quando o sujeito diz que a terceira avó dele morreu para não vir trabalhar ou chegar mais tarde, é outra malandragem? Não é jeitinho. Quando o cara aponta vai fazer uma compra e arruma um esquema com um amigo lá, etc. e tal, isso é corrupção, não é jeitinho. Então, eu diria que essa dificuldade da gente conseguir estabelecer direitinho o que é o jeitinho e o que são esses outros rótulos é onde mora a grande questão. A grande questão, que é o que você coloca no seu livro. Quer dizer, você define, ou digamos assim, a essência do jeitinho está definida aqui, e o que sai fora dessa essência já não é mais jeitinho. São outras coisas que tem a ver mais com quebrar ética, quebrar lei, com ir contra, atrapalhar o próximo, tirar vantagem, etc. e tal, que não é o jeitinho em si. É isso? Exato. Então, assim, a minha tese basicamente é essa, é trazer o jeito, a filosofia do jeito, né? Qual é a filosofia que está por... E o subtítulo é sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo. Então, o que é? Essa capacidade de observar circunstâncias. A mesma ética que você fala, bateu o santo, não bateu o santo, é isso, né? É um olhar que você olha o jeito daquela pessoa, como que ela tende a se comportar, e aí, não, mas isso é dela, é circunstancial, é o santo. Ela não tem que ser diferente, ela não tem que ser outra coisa. É como é. Então, é um olhar voltado para a circunstância que eu acho isso bem interessante no Brasil, isso que eu estou querendo... isso é tese. E no Brasil também, e no jeitinho brasileiro acontece isso também, que é isso que eu estou te falando. Quer dizer, quando observando a circunstância você acha que é correto ou que seria ético, abrir uma exceção à regra. Mas isso só é possível se você tiver um olhar muito perspicaz sobre o jeito do outro, que era a minha próxima, sobre a própria circunstância que está acontecendo. Ponto que eu queria colocar. Quando você faz uma coisinha, quando você fala de olhar perspicaz, você está falando da capacidade de julgamento. Não, de avaliar a circunstância. De avaliar e julgamento. Eu vou avaliar o que está acontecendo e vou fazer o julgamento. Se é bom ou é ruim, né? Serve ou não serve. Quer dizer, se eu não tenho isso bem resolvido, eu vou misturar tudo como se fosse uma coisa só. Assim como você vai colocar o cara na forca. E vou tratar tudo como se fosse uma coisa única, né? Eu interrompi você aqui agora, porque para mim estava premente. Era a próxima pergunta, entendeu? Era essa falar. Então, como é que é essa minha capacidade de criar esse olhar perspicaz, né? Como é que eu faço para não ser enganado? Como é que eu faço? Eu sou o líder de uma equipe. Tenho 20 caras embaixo de mim. Todos eles com a avó morta no final de semana. Todos eles chegando atrasados. Todos eles mortos, tá na cara. Você não precisa ser muito perspicaz. Você entendeu? Eu estou fazendo uma grande exemplo, mas eu tenho que lidar com isso todo dia. Todo dia tenho 20 pessoas trabalhando na minha equipe e as 20... tem circunstâncias que estão trazendo para mim ali. E eu sou o cara, eu sou o líder e eu estou fazendo o julgamento. Você tem que aprender. Eu tenho que entregar alguma coisa no final do dia, eu tenho uma data para entregar, eu tenho um compromisso assumido, eu tenho uma equipe que tem que produzir e eu tenho que lidar o dia todo com esse julgamento. Se foram uns 10, tá na cara aqui. E separar o jeitinho da coisa da circunstância. E eu sou o juiz. Isso. Porque eu sou o gerente da bagaça. Você pode errar, entende? Mas assim como você pode errar sendo super rígido e não respeitando a exceção quando ela é necessária. Você pode errar de qualquer maneira. Eu acho que é isso que é importante. Não é assim, então se eu não der o jeitinho, se eu for super rigoroso nas regras, nos procedimentos, nos horários, então vai dar tudo certo. Não vai, você vai ser injusto. Em algum momento mesmo, né, de um outro jeito. Então vai errar. Não é que vai errar, pode errar. A questão é... Lamento, a vida é assim, né? A questão é a tua capacidade de assumir ou não o risco de errar. O risco, certo? Porque o risco vai acontecer dando ou não dando o jeitinho. Abrindo ou não abrindo a exceção, você está correndo o risco de ser injusto, de causar um super problema. Na tentativa de
de tentar entender exatamente o que é o jeitinho e como ele surgiu no nosso processo, né, social e cultural. Essa antropóloga que eu te falei, a Lívia Barbosa, a tese dela, ela não fica nessa coisa só da circunstância, desse pensar com o corpo que eu estou trazendo, né, porque a minha abordagem é toda com base realmente em neurociência, biomecânica, esse olhar que você viu, de um corpo que pensa. Mas ela traz uma coisa que é muito importante, que é a tese dela sobre isso, que ela diz assim, no Brasil nós durante muito tempo fomos pessoas. Pessoas. Então, assim, você sabe quem é o meu nome, meu sobrenome, quem é o meu pai, quem é a minha mãe, quem é a minha família, se é uma família de gente trabalhadora, se é uma família de gente desocupada, se é uma família bacana, se é uma família não sei o quê. E os casamentos todos, durante muito tempo, foram arranjados dessa maneira. Mesmo com os escravos, né? Alguns iam morar dentro da casa grande, ficavam amigos, aí o senhorzinho, a senhorzinha dava a carta de liberdade, sim, em função, alforria, justamente em função das relações pessoais. Então, ela diz assim, durante muito tempo nós fomos pessoas. E as pessoas, o que caracteriza relações entre pessoas é a afetividade. O teu pai me fez um grande favor no passado, então agora eu vou te ajudar porque eu tenho essa dívida com a sua família. Vem cá, eu vou te apresentar para não sei quem. São pessoas, tá? O modelo industrial que veio depois da Revolução Industrial, o modelo inglês, construiu um outro tipo de gente que são os indivíduos. Sim. Do indivíduo não me interessa a pessoa. Do indivíduo me interessa qual é a sua competência, quantos anos você tem, tu vai trabalhar das 8 às 9, você tem que fazer isso, terminou, bateu o cartão, tchau. Não me interessa a afetividade. Interessa que ele funcione dentro da máquina, que ele desempenhe a sua função e ele é um número. Uma engrenagem. Faz parte da engrenagem. Sim. Quando esta ideia de indivíduo veio no começo do século XX com a Revolução Industrial do Brasil, né, quer dizer, trouxeram as fábricas, trouxeram as indústrias, se criaram essas regiões dos operários e esse modo de vínculo e de trabalho, veio para o Brasil esse modelo do indivíduo, né? Você tem que chegar 8 horas, depois você tem um intervalo para o almoço que é 1 hora, não me interessa se tua família se a tua filha está doente, se não está, não me interessa se você, não me interessa, se o teu horário é esse e acabou. E tal. E se faltar com atestado médico, e aí você vem, justifica, e pau, então é descontado e ponto. Esse é o indivíduo. Sim. O que ela defende, a ideia é muito interessante, que aqui no Brasil a gente criou um mix entre indivíduos e pessoas. Então nós nos adaptamos a essa visão de homem enquanto indivíduo, sem deixarmos de ser pessoas. Então, consideradas pessoas. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com essa moça da fila lá do ônibus que eu estou te dizendo, né? Eu nunca vi aquela moça na minha vida. Eu nunca vi ela. E não vou vê-la novamente. Eu não sei quem ela é. Então, ela é uma coisa estranha para mim, né? Um ser que eu não conheço. Mas o modo como ela me atinge, como ela me afeta emocionalmente, é importante. Ela tem que... a simpatia, a compaixão, a compreensão da situação. Quer dizer, eu crio com ela, nesse momento em que eu concedo o lugar na fila, uma relação entre pessoa. Ela vira pessoa, só que eu não sei quem ela é. Também não é pessoa. Porque do indivíduo vem a impessoalidade. Né? E da pessoa vem a afetividade, esse vínculo, né? Você diria que... Então ela fala, essa Lívia Barbosa, que a gente aqui no Brasil, nos grandes centros urbanos, nós produzimos culturalmente um mix. Nós somos indivíduos e pessoas ao mesmo tempo. Então, no jeitinho brasileiro, o que a gente herdou do indivíduo? A generalidade. A gente pode dar um jeitinho para qualquer um. Se eu nunca te vi na minha vida e um dia eu tô dentro de um lugar e você fala assim, eu tinha que chegar a tal hora, mas eu atrasei, chegou 10 minutos atrasado. Porque, sei lá, teve um chuvarado em São Paulo, alagou tudo, eu preciso muito me inscrever nisso, e por favor, abre a exceção para me inscrever agora com 10 minutos de atraso. Como eu nunca te vi, isso se generalizou. Mas se generalizou com uma característica da pessoa, que é... Poxa, olha o que aconteceu com o cara, né? Uma pessoa me atingiu emocionalmente, né? Eu entendo essa circunstância de vida e eu posso ajudar a favorecer isso. Então, isso é bem interessante. E você diria que na Alemanha não é assim? Não é tanto, a gente não tem... Ou deixa eu te colocar uma coisa aqui. A gente não tem tanta coragem para pedir, né? Uma conhecida é argentina. Mudou para cá, para o Brasil, e começou a escrever um blog sobre as impressões dela no Brasil, que ela nunca viveu no Brasil, conhecia, mas nunca tinha vivido. E começou a viver o dia a dia do Brasil. E o blog dela é uma delícia, porque ela começa... Enquanto ela não foi estragada, né? Que eu falei para ela, você vai viver 6 meses aqui, você tá estragada, porque você vai virou brasileira, e aí vai entrar Para de falar mal do Brasil, cara. E ela vive Brasil vai estragar, olha o cara, de onde é que você é, meu? Mas ela dizia o seguinte, fala, eu não entendo, vocês entram numa fila, vocês não podem ver uma fila, que vocês entram na fila e se conformam de ficar na fila.
E não importa, tem fila pra tudo, e vocês acham que tá tudo bem na fila, e eu fico indignado. Faz amizade na fila, bate papo. Eu fico indignado. Outra, eu tô aqui, tô tentando usar o celular, e o sinal caiu. E a hora que eu tô enlouquecida, gritando, alguém fala, não, daqui a pouco volta. E eu falei, o brasileiro, tudo bem, daqui a pouco volta. Né? Outra coisa, cheguei fui pro aeroporto no final de tarde, sem saber como é que funciona no Brasil, e fui para o aeroporto de metrô. E fui pegar o metrô 6 horas da tarde. Ela falou, eu cheguei lá, eu não conseguia nem chegar perto do... Eu ia perder meu avião. Mas isso aí até o momento em que eu virei e falei para as pessoas que estavam em volta de mim, que eu nunca vi na minha vida, mira, eu estou aqui com um problema, querem me ajudar. E quando viram que eu era Argentina, abriu-se uma roda em volta de mim e os caras me conduziram para dentro do trem, me colocaram lá dentro, carregando a minha mala na mão. Ela falou, eu nunca vi isso. Todo mundo fez questão de me ajudar e de me tratar, porque no momento em que viram que eu era uma pessoa em dificuldade, né? Isso traz muito que você falou, essa questão da gente tratar as coisas como pessoa, e me parece que agora voltando à Copa do Mundo, né? Muito do que eu tenho lido dos gringos que vieram pra cá é que eles falam, cara, a gente vai na rua e vocês querem ajudar, todo mundo tem um sorriso, vocês dão um abraço na gente, vocês param pra conversar, querem me levar até o lugar pra me mostrar esse lugar, e eu não tô acostumado com isso, eu não sou tratado assim no meu país de origem, né? Então tem tudo a ver com essa questão da pessoalidade, né? Que eu acho que tem tudo a ver com essa questão do jeitinho, etc e tal. Então você está colocando pra gente um ponto interessante aí. A minha pergunta é a seguinte: se eu sair do Brasil e for para os países anglo-saxões, não é assim? Ou é assim porque a questão do corpo me coloca geograficamente num país e há toda uma questão, uma discussão, que eu vou voltar ao começo do programa quando eu perguntei a você, por que não dá para filosofar em brasileiro? Só dá para filosofar... Não, eu tô dando a dica. Por que se brinca com isso? Não, porque há uma tese que diz o seguinte: povos que vivem em regiões do planeta, que tem frio, que tem aquela que é muito difícil de... não tem a indolência dos trópicos, onde esse calorzinho gostoso, esse mar gostoso me faz ser mais folgazeiro, etc e tal, e papá. Portanto, eu sou um tipo de gente diferente, né? Lá tem guerra, tem briga, tem pau, tem quebra-pau. Aqui não tem. Aqui é tudo mais indolente. E existem trabalhos até feitos lá fora que nunca vai dar certo aqui, porque nós somos muito indolentes, né? Como é que você vê essa questão de localizar geograficamente uma mudança de gente? Se eu nasci aqui, eu sou diferente de um cara que nasceu lá, pelo simples fato de ter nascido aqui ou lá. Não, é cultura incorporada, como a gente estava falando, que é o jeito. Claro que na Inglaterra, essa questão de você olhar para a circunstância e olhar para um nível mais abstrato, normativo, teórico, é a nossa condição humana. Nós fazemos isso o tempo inteiro. A gente tem o que é amigo, como um conceito abstrato, mas eu tenho cada amigo com o qual eu vou resolvendo essa questão da amizade e percebendo diferenças com relação a essa ideia, né, mais abstrata de amigo em geral. O alemão também é assim. Todas as pessoas do planeta. Então, isso é condição humana. Então, assim, é claro que na Inglaterra é possível acontecer, deve estar acontecendo nesse momento uma situação de jeitinho lá, que lá não é chamado de jeitinho porque lá é outra cultura. Outro dia eu estava dando uma palestra, a pessoa falou assim, não, mas isso que você está falando é bom senso. Eu falei, mas aqui, pra gente, esse bom senso, enquanto cultura, algo cultivado culturalmente, se chama jeitinho. Ah, não, mas isso não é jeitinho, isso é bom senso. Não, esse é o bom senso do jeitinho. Entende? Então, assim, bom senso, capacidade de articular entre o nível mais abstrato, teórico, e mais circunstancial, dentro do tempo, isso faz parte da condição humana, entendeu? Então, em qualquer lugar vai acontecer. Entre os esquimós, em qualquer lugar. Lidar com isso. Agora, o que diferencia o Brasil com relação a isso? Não é que só nós fazemos isso. É que isso é culturalmente muito bem... resolvido aqui no Brasil. Foi sendo ao longo desse século, né, das últimas décadas, elaborado mesmo e considerado um valor e sendo um mote de identificação. Então, o inglês pode dar um jeitinho lá nesse sentido de usar o bom senso na circunstância, apesar da norma, e não colocar o inocente na fogueira, porque o processo judicial foi correto, como eu contei no início. Capaz, pode estar acontecendo isso lá agora. Mas ele não vai dizer isso é típico dos ingleses. Sim. Ele vai dizer o típico do inglês é formalidade, ele vai dizer o típico do inglês é outra coisa, essa formalidade, vai. Ou aquela outra palavra que se usa para falar deles, Fleuma, são fleumáticos. Enfim, alguma coisa assim.
Mas nós não, nós dizemos isso é nosso, isso é cultural. Então significa que essa competência humana nós assimilamos claramente, explicitamente como um valor cultural. E não é o jeitinho que destrói o Brasil. O Brasil tem muitas histórias, muitas coisas piores assim que atravancam o nosso desenvolvimento social. Sem dúvida, mas e econômico. Tem um filme chamado Precisamos Falar sobre Kevin. É um livro que virou um filme, né? É um filme interessantíssimo e a parte inicial do filme chama extremamente atenção porque é um pai e uma mãe discutindo com um filho problemático de 16, 17 anos porque o moleque não vai embora de casa. Tá na hora, cara, tem que ir embora, você precisa tratar da tua vida, vai morar não sei onde. Os dois pressionando para que ele saia de casa e vá viver a vida dele. Você não consegue imaginar uma coisa dessa no Brasil. O pai e a mãe falando, tá na hora de ir embora, se manda aqui, a gente quer que fique conosco, né? Fique aqui, meu filho não vá, minha filha não vá. Se quiser voltar para casa, estamos de braços abertos, que é completamente diferente. Se for no Canadá, 16, 17 anos tem que ir embora. Os Estados Unidos faz parte da cultura deles, né? Eu acho que isso também tem tudo a ver com essa questão de formação cultural, mas eu não consigo imaginar qual é a origem de uma coisa. Por que o brasileiro eu quero te abraçar, eu quero ficar com você, eu quero estar pertinho, e o outro eu quero distância. Cuida da tua vida, eu cuido da minha. Se você for lá fora é assim, aqui é diferente, né? O que é? De onde vem isso aí? É porque nós éramos índios? É porque nós éramos negros? É porque essa mistura de sangue? Olha, tem muita história por trás. Ou é um caldeirão? Vamos lá. Tem muita história por trás disso. Primeiro, para começar, então eu não vou aqui, né, no tempo que a gente tem, resolver tudo isso. Mas um dos motivos que eu acho que isso acontece no Brasil é porque nós temos culturas aqui dentro que não foram culturas que demonizaram o corpo, a sexualidade, a sensualidade e a afetividade. Os europeus, né, os portugueses, quando eles chegaram aqui, eles chegaram numa época em que na Europa se queimava a mulher, as bruxas, porque elas eram sexualizadas demais, porque pelo sexo o demônio tinha possuído o corpo delas e que pelo sexo elas iam pirar os caras. Então, esses europeus que vieram, eles eram anticorpo, eles tinham muito medo das sensações, muito medo do desejo, muito medo do toque, muito medo da sexualidade, porque na teologia deles, o mal, o demônio, isso é escrito nos livros lá dos inquisidores, entrava via sexualidade, via fragilidade do corpo mesmo. Então era uma cultura que criou essa divisão que você falou, de um lado o intelecto, de um lado o corpo. Chegaram aqui, pegaram a indiarada toda pelada. Um corpo que vai me trazer o mal, vai me trazer o sofrimento, vai me trazer o demônio, vai me jogar no inferno. Então eles vieram, então nós somos descendentes deles também, né? Sim. Mas tem outros que não são assim. Os índios, as indiazinhas estavam peladas aqui. Elas não tinham medo de ficar com o filhinho no colo, entendeu? Com o corpinho nu do filho no colo, preso dentro de uma... Como é que chama aquela bolsinha que elas põem aqui, né? De palha, aquela cesta. Sim. E andando por aí, entendeu? Uma cultura que dançava. Eles não dançavam. Dança é coisa do demônio. Os europeus não dançavam. Mas aqui a gente pega, por exemplo, a cultura africana, afro-brasileira. É uma religião, uma religiosidade de dança. As pessoas dançam, elas cantam, elas rodopiam. O índio dança muito, tem corpo, né? Então eu acho que nós brasileiros acabamos herdando desses que não tinham medo do corpo, essa capacidade de tocar o outro sem achar que isso vai ter que despertar uma libido louca, sem achar que isso vai causar um mal tremendo, ai que medo. A gente exorcizou um pouco essa ideia de que corpo é coisa do diabo, do demônio, né? E assim, fortemente até hoje. O mundo nos reconhece assim, né? O mundo nos reconhece assim, isso é uma coisa boa, né? E não estou falando de sexo, liberdade sexual, claro. Nada disso. Assim, como é que você pode chegar junto num corpo? Sim. Se você pega todas aquelas... os católicos, né, que vieram, e também os protestantes, quando foram colonizar o mundo, eles se puniam fisicamente, eles se chicoteavam, eles se maltratavam. Quer dizer, a superação do corpo era o caminho da salvação da alma. E aqui no Brasil a gente tem um mix cultural que não tem essa única possibilidade espiritual, né? Quer dizer, é possível que você mantenha uma afetividade, mantenha um corpo vivo no mundo, e ainda assim se espiritualizar, e ainda assim abraçar as pessoas, e ainda assim ter uma vida sexual boa. Que é o que encanta. Quem vem de fora aqui fica encantado com essa reação. Isso é muito importante. Eu falo sobre isso no livro, essa questão do corpo, da sexualidade, porque isso é uma coisa bem interessante aqui no Brasil. Então, vamos pegar seu livro aqui para a gente chegar nos nossos finalmente aqui. Seu livro é uma tese. É uma tese. E ele é escrito quase como uma tese, né? Então, esse livro
Ele não tem um papo fluido do ponto de vista que estou contando uma história. Não, eles são fragmentos de uma tese. Então, esse livro é uma tese, minha tese de doutorado, mas quando eu fui publicar, eu resolvi, ao invés de publicar o texto corrido, que é o texto original da tese, eu resolvi fazer pequenos blocos temáticos, né? Mas então, na verdade, assim, é o texto corrido que eu fui fragmentando e subdividindo em vários pequenos subtítulos. O resultado, eu não sei se eu tive a melhor escolha ao fazer isso. Hoje, às vezes, eu olho e falo, eu devia ter publicado a tese como ela foi defendida mesmo. Mas quando eu fiz essas subdivisões, foi para facilitar a leitura do leitor, né? E para minha surpresa, eu recebi o release do livro semana passada, quando eu entrei em contato com você, e agora você está me dizendo que o livro é de 2006, quer dizer, então foi um acaso que nos sincronicidade, que nos fez a gente se encontrar logo agora, porque quando eu estou fazendo aquela série sobre produtividade e que ia bater nesse Mas a questão ponto, da Copa, eu acabei atualmente, nesse ano, dando muita entrevista porque a Copa chamou a atenção pro jeitinho brasileiro e eu acabei sendo chamado para um monte de coisas. Legal. Se a gente quiser entrar em contato com você, quiser saber como é que funciona... posso falar do meu blog? Eu tenho um blog. Por favor. Tá, eu tenho um blog que chama... Nem sempre eu atualizo, porque eu trabalho muito, mas chama filosofiadojeito.blogspot.com. filosofiadojeito.blogspot.com. Isso é meu blog. E tem um site também, que aí o site é mais fixo, mais parado, né? E lá no blog tem o primeiro capítulo do livro disponível no Google Books. Tá. E tem outros livros meus lá também. Tem A Mulher do Pai, que é quando você casa com alguém que já tem filhos e o rolo que dá nessa situação. Tem o romance, tem outras coisas lá. Legal. Então, vamos tentar ver se a turma vai para lá para trocar uma ideia com você. Eu quero deixar uma provocação. Pro final ficou a provocação. Né? Eu vou poder responder ou não? Mas claro que vai. Vai com o pé nas costas. Agora eu estou falando para a filósofa, para essa estudiosa do corpo brasileiro, do jeitinho, etc e tal. Por que nós tomamos de 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo? Nossa, sabe que o meu filho gosta de futebol e estava super contra essa Copa porque ele tem uma série de críticas à CBF. Parece que a organização do futebol brasileiro está muito problemática, né? Então eu acho que é uma rede aí de organização do futebol que envolve a contratação do técnico, que envolve os jogos que são feitos antes, que envolvem parece que a CBF não estimula muito novos talentos, enfim, eu tenho uma noção da rede complexa envolvida nisso, né? E também talvez essa questão de que dizem, né, que não treinaram de uma maneira, não treinaram suficientemente, que como a Alemanha treinou, pode ser. Mas eu acho que tem uma rede aí envolvendo a organização geral do futebol brasileiro. Vou continuar na provocação. Com essa rede que é assim há 40 anos... Há 40 já, tudo isso? É muito tempo que ela é assim. Tá muito escândalo ela é ruim, CBF, ela é enrolada há muito tempo, muito tempo. Nós ganhamos 5 taças. Nós ganhamos 5 campeonatos. Talentos, assim. porque daí o Brasil depende do talento, vai cair fora o talento já era. O Brasil não, o futebol, né? O futebol. Por que nós perdemos de 7-1? Eu não estou te perguntando por que nós perdemos de 2-1, de 1-0. Não sei, amor. Por que nós perdemos de 7-1? Não sei, querida. Eu comecei a gostar de futebol agora nesta Copa. E estou acompanhando essas questões, essas corrupções envolvendo CBF, FIFA, a história da seleção do último campo, quando foi campeão também, o que aconteceu, como que o Filipão entrou. Eu estou agora entendendo tudo isso, entendendo que é uma rede da cultura futebolística envolvendo a confederação, que é bem complicada, que eu nem posso dar uma resposta simples. Mas não foi por causa do jeitinho. Não foi culpa do jeitinho. Não, eu acho que o jeitinho nos faz ganhar jogo. É o jeitinho que tem o jeito brasileiro de jogar bola, talento, que sempre foi reconhecido no mundo inteiro e que agora vai sofrer um baque porque ele não funcionou muito bem aí, né? Muito bem, muito interessante. Nós temos papo aqui para mais de metro aqui. Dá para ficar aqui uns 10 dias falando aqui, né? E você vê que uma coisa, ela vai quebrando em pedacinho. De repente você mergulha na ética, vamos falar de moral, ética, vamos falar de... É um monte de coisa aqui. Mas muito bem, eu quero só tentar fazer um fechamento do que a gente conversou aqui. Quer dizer, do teu ponto de vista, o jeitinho brasileiro é uma coisa boa, que deve ser cultivada e entendida como um atributo bom, tanto que o mundo inteiro está falando, como agregar essa coisa, essa visão de contextualização que você chamou, não de contexto, você chama eu chamo de contexto, você chama de circunstância, né? Que é você trazer a circunstância para esse momento do julgamento e da tomada de decisão.
você coloca o jeitinho brasileiro tendo como origem aquele momento em que o individualismo chega no Brasil, choca com com a pessoalidade, e os dois aprendem a conviver, e a gente toma as decisões aqui pensando na pessoa e no indivíduo ao mesmo tempo, né? Quando lá fora a coisa é um pouco diferente, né? E eu quero te agradecer por uma coisa importante aqui, que para mim é a seguinte, é definir claramente que nem tudo é jeitinho, né? Que aquilo que a gente bota o rótulo de jeitinho tem outros nomes. E que quando a gente tenta rotular as coisas, isso tem acontecido no Brasil de forma brutal em todas as áreas, né? Para poder compreender ou deixar mais fácil a discussão, eu meto um rótulo. E ao botar o rótulo lá, eu acabei botando tudo num saco só e a coisa fica tudo igual. Então, o programa que eu vou gravar agora, que vou colocar no ar aqui na semana que vem, é um programa que eu falo sobre eleições que vem no Brasil aqui agora, e eu discuto se todo partido é igual, se toda política é igual. E discuto exatamente essa coisa da rotulagem. Bota-se um rótulo que é tudo a mesma porcaria, claro que portanto não, né? Nada interessa e nada importa. E quando você fixa um rótulo desse tipo, você demole a discussão, ninguém mais discute, ninguém mais avalia, ninguém quer saber porque é tudo uma porcaria. Perfeito. Né? Pro jeitinho é a mesma coisa. Se eu botar um rótulo nele, eu vou concluir que jeitinho, corrupção, sacanagem, malandragem é a mesma coisa, quando na verdade não é. E cabe a gente, então, tratar daquilo que você falou de olhar perspicaz, e eu chamo de capacidade de julgamento e tomada de decisão, que para mim é muito parecido, né? Ou seja, como é que eu faço para refinar essa capacidade de meu olhar, ser o olhar correto, de eu olhar e perceber quando uma coisa é a favor e vai bem e tem que ser incentivada, ou quando eu devo cortar, para não deixar que a coisa ultrapasse o limite da tolerância e vire sacanagem, malandragem, etc e tal, né? E o papo com você foi muito legal, porque deu pra gente exercitar bastante essa coisa. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Espero ter a chance de a gente sentar aqui lá no futuro e tratar de outros temas aí que você tá. A mulher do pai, que é um assunto ótimo. Isso aí vai pegar fogo. Legal. Obrigado, Fernanda. Tá, eu agradeço muito, e eu queria deixar a última colocação, que é assim: se o jeitinho é uma resistência ao modelo moderno da Revolução Industrial inglês, que depois migrou para os Estados Unidos, se é uma resistência a esse modelo, porque a gente tem outras coisas que a gente valoriza na cultura, a pergunta que eu acho que você gostaria, inclusive, de desenvolver aqui nas tuas reflexões, pelo que eu já ouvi do teu programa, é assim: em que sociedade a gente quer viver? Né? Porque não vai ser imitando. Perfeito. Porque a cultura popular, ela rejeita essas imitações. Perfeito. E o jeitinho é uma forma de dizer: eu não quero daquele jeito. Perfeito. Eu quero de outro. Então a questão pra gente, ao invés de ter só um preconceito contra o jeitinho, pensar assim: esta prática nos diz de quais valores, e esses valores nos remetem a qual sociedade, né? A qual modo de vida que vai envolver produção, política, cultura, religião, sei lá, todas essas possibilidades. Eu costumo dizer no programa, há bastante tempo eu falo isso, e quando eu vou lá para fora, o que eu tenho que trazer de fora? Eu tenho que trazer uma bússola. A bússola me indica o norte. Eu não posso trazer o mapa do Japão e botar no Brasil, porque eu não vou chegar a lugar nenhum com o mapa japonês aqui. Eu trago a bússola e posso trazer as técnicas que eles desenvolveram para caminhar nesses terrenos, como é que sobe montanha, como é que passa o rio, etc e tal. Mas não adianta eu trazer o mapa e botar aqui, porque não vai funcionar nunca, né? E essa que você falou, eu posso querer as técnicas, é uma ideia do Oswald de Andrade. Esse é o coração da antropologia cultural. O que eu quero devorar é a tecnologia, mas a serviço de uma sociedade, de um modo de vida, de uma cultura nossa, própria, que a gente está construindo e vai continuar construindo. Muito bom. Beijo. Beijo, querido. Obrigada, adorei. Você ouviu o Leadercast, mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br. Vá lá. Ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp, é o 11 967 89 8114. O Leadercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br.
que o Leadercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.